Boa tarde a todos. Solicito o terceiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Amarildo Araújo, André Lopes, César Lucas, Presente. Celso Andreon, Edgar do Esporte, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Broinha, Joel da Costa, Jorjão, presente, Lelo Couto, Léo de API, Renato Machado, Romildo Humildade, Sérgio Camilo, Vander Show, Wellington Silva, Professor Elinho. Havendo número legal, em nome de Deus, dou aberta a sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Leitura bíblica. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Solicito a leitura da ata. Ata 27ª, sessão ordinária do exercício legislativo de 2017, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 3 de abril de 2017. Às 15h08 do dia 6 de abril de 2017, no plenário Vicente Santoro Fantini, situado na BR-262, quilômetro 3,5, em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, sob a presidência do vereador Celso Andreon, terceiro secretário vereador Jorge Cardoso, que ocupou a primeira secretaria, segundo secretário o vereador Amarildo Araújo, procedeu-se à chamada para verificação de quórum e abertura dos trabalhos, com a presença dos vereadores Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Celso Andreon, Edgar Pedro Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Ilma Crisóstomo Siqueira, Itamar Alves Freire, João Batista de Oliveira, Joel da Costa, Jorge Rocha Cardoso, Renato Machado, Romildo Alves de Oliveira, Sérgio Camilo, Wander Caldeiras Portilho, Wellington Silva. O presidente justificou a ausência do vereador Léo de API. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura bíblica. Salmo 33, 18. Após submeteu-se à apreciação a ata de sessão ordinária de 26 dias do corrente ano, que foi aprovada conforme pedido da vereadora Ilma Crisóstomo, o presidente concedeu 1 minuto de silêncio pelo falecimento da vacinadora Andréia, da Unidade Básica de Saúde de São Francisco, ocorrida no dia 3 de 5 de 2017. Em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia, que constou de processo número 1960-2017, projeto de lei, Câmara Municipal de Cariacica, número 69/2017. Do vereador André Lopes, dispõe sobre vigilância armada 24 horas nos estabelecimentos bancários do município de Cariacica, encaminhada às comissões de legislação, justiça e redação final e comissão de segurança pública, processo número 1924/2017, projeto de lei CMC número 66/2017, do vereador Edgar do Esporte, dispõe sobre a criação do serviço de instalação de caçambas municipais em local de pré-determinados para coleta de entulhos, materiais e produtos sem serventia ou uso do município de Cariacica. Encaminhando às comissões de Legislação e Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Proteção e Defesa do Meio Ambiente, processo no 1924/2017, projeto de lei CMC-M número 67/2017, do vereador Edgar do Esporte. Dispõe sobre proibição dos estabelecimentos comerciais de vender compostos combustíveis a crianças e adolescentes, encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 1934/2017, projeto de lei
CMC número 68/2017, do vereador Jorjão, dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal de enviar o arquivo eletrônico dos projetos de lei oriundos daquele poder para o e-mail oficial dos membros do Poder Legislativo Municipal. Encaminhado às comissões de Legislação e Justiça, redação final, e à Comissão de Direitos Humanos, processo no 1975/2017, projeto de lei CMC número 70/2017, do vereador professor Elinho, determina a fixação de avisos nos estabelecimentos privados contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, encaminhados às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e às comissões de Direitos Humanos, processo no 1976/2017, projeto de lei CMC número 71/2017. Do vereador Elinho. Dispõe sobre o envio de informações à Câmara de Cariacica sobre os pedidos de providências por meio de requerimento de indicações remetidos ao Poder Executivo, encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 1913/2017, Decreto Legislativo número 105/2017, do vereador Celso Andreon, concede título de honra ao mérito ao diácono Marcos Augusto Rodrigues em comemoração ao Jubileu de Ouro da Paróquia Bom Pastor. Os processos foram encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo no 1943/2017, decreto legislativo número 107/2017, do vereador Amarildo Araújo, concede título de honra ao mérito ao senhor Daniel Vaz da Silva em comemoração ao Dia do Olito Comunitário, processo número 1985/2017. Decreto 110/2017, da vereadora Ilma Crisóstomo, concede título de honra ao mérito ao senhor Fábio Mendes em comemoração ao Dia do Olito Comunitário, processo número 1986/2017, decreto legislativo número 111/2017, da vereadora Ilma Crisóstomo, concede título de honra ao mérito ao senhor Flávio Roberto da Silva em comemoração ao Dia do Líder Comunitário, processo número 1987/2017, decreto legislativo número 112/2017, da vereadora Ilma Crisóstomo, concede título de honra ao mérito ao senhor Juarez Pires em comemoração ao Dia do Líder Comunitário, processo número 1782/2017, decreto legislativo número 108/2017, do vereador Lelo Couto, concede título de honra ao mérito ao senhor Birajara Santana Sintra em comemoração ao Dia do Líder Comunitário, processo número 1956/2017, decreto legislativo 109/2017, do vereador Lelo Couto, concede título de honra ao mérito ao senhor Marcos Correia Leite em comemoração ao Dia do Líder Comunitário, processo número 1996/2017, decreto legislativo número 93/2017, do vereador Sérgio Camilo, concede título de honra ao mérito ao senhor Francisco Miranda em comemoração ao Dia do Olito Comunitário, processo 1997/2017, decreto legislativo número 114/2017, do vereador Sérgio Camilo, concede título de honra ao mérito ao senhor Marcelo Davi em comemoração ao Dia do Olito Comunitário. Os processos foram lidos e encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 1912/2017, moção número 93/2017, vereador Celso Andreon. Moção de congratulação ao padre Edemar Endring em comemoração ao Jubileu de Ouro da Paróquia Bom Pastor, encaminhado à ordem do dia, processo número 1910/2017, moção número 92/2017, do vereador Renato Machado. Moção de pesar aos familiares da senhora Mercedes Ananias de Oliveira pelo seu falecimento, encaminhado à ordem do dia, processo número 1937/2017, do vereador André Lopes. Requerimento número 76/2017, requer a sessão solene pelo Dia Mundial da Mulher Negra, que será realizada no dia 25 de julho de 2017, às 19 horas, no plenário dessa Casa de Leis, encaminhada à ordem do dia, processo número 1926/2017, requerimento número 74/2017, do vereador Edgar do Esporte, requer informações junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre quais foram as providências tomadas referente à sindicância aberta devido ao fato de desvio de conduta de servidores demais acerca de vacinação de prevenção à febre amarela. Encaminhando a ordem do dia, processo número 1893/2017, requerimento número 72/2017, do vereador Itamar Freire, requer audiência pública no dia 30 de maio de 2017, às 19 horas, no CRAS do Distrito de Nova Rosa da Penha, para tratar de assuntos sobre a concessionária ECO 101, encaminhando a ordem do dia. Processo número 1969/2017, requerimento número 79/2017, do vereador professor Elinho. Requer providência do Poder Executivo no sentido de estabelecer incentivo aos produtores rurais, conforme segue minuta do projeto de lei em anexo, encaminhado à ordem do dia, processos número
1939, 1940 de 2017, indicações números 813, 814 de 2017, do vereador André Lopes. Processo números 1977, 1978 de 2017. Indicações número 816, 817 de 2017, do vereador César Lucas. Processo números 1931, 1932, 1933, 2017. Indicações número 810, 811, 812, 2017, do vereador Jorjão. Processos números 1922, 2017. Indicação número 809, 2017, do vereador Lelo Couto. Processo números 1897, 1898, 1999 e 1890, 2017. Indicações número 805, 806, 807, 808, 2017, do vereador Romildo Humildade de Trabalho. Processos números 1747, 1748, 1749, 2017, 788, 789, 790, 2017, do vereador Wellington Silva. Processos números 1724, 1725, 1727, 1728, 1729, 2017. Indicações números 780, 781, 782, 783 e 784, 2017, do vereador professor Elinho. Os processos foram encaminhados à ordem do dia. Outros OFGDMS números 77 de 2017, de 2 de maio de 2017. Deputado estadual Marcelo Santos convida para a sessão solene em comemoração ao Jubileu de Ouro da Paróquia Bom Pastor, entrega da comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro, dia 8 de maio de 2017, às 19 horas, no plenário de Seu Cardoso, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O convite foi lido, deixando os vereadores cientes. Tribuna Livre, processo 1947-2017. O vereador Sérgio Camilo Gomes solicita o uso da tribuna livre para o senhor Willis Antônio Lira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, que fará uma explanação sobre a integração da Polícia Rodoviária Federal com a Câmara Municipal de Cariacica. O presidente solicitou que os vereadores Edgar do Esporte, Sérgio Camilo, conduzissem o senhor Willis Antônio Lira até a tribuna livre. O senhor Willis Antônio Lira iniciou a sua fala cumprimentando a todos, em seguida apresentou a Constituição, a qual apresenta e falou da missão da mesma. Propôs uma parceria da Polícia Rodoviária Federal e o município de Cariacica para a realização de atividades conjuntas para a melhoria da segurança da população. Fizeram pergunta ao senhor Willis Antônio Lira, os vereadores Wellington Silva, Itamar Freire, Jorjão, Celso Andreon e Joel da Costa. Nesse momento, assumiu a presidência na sessão o vereador Wellington Silva. Às 16 horas e 44 minutos, a sessão foi suspensa por 5 minutos. Retornando às 16 horas e 49 minutos, iniciando a ordem do dia. Solicitando o primeiro secretário que fizesse chamado dos senhores vereadores para o efeito de quórum, o presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura dos processos constantes da pauta da ordem do dia. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 5.143/2016, de autoria da Prefeitura Municipal de Cariacica, contendo o projeto de lei complementar 06/2016, PMC. O projeto de lei foi retirado de pauta e encaminhado às comissões Finanças e Orçamentos e à Comissão de Proteção e Defesa do Meio Ambiente. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1036/2016, de autoria do vereador Amarildo Araújo, contendo os projetos de lei número 43/2017. O presidente solicitou ao secretário da Comissão de Legislação e Justiça, redação final, que fizesse a leitura do parecer, que foi favorável. A constitucionalidade do projeto-lei em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Colocado em discussão, o projeto de lei CMC, número 43/2017, colocado em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira discussão. Discussão e votação. Processo protocolizado sob o número 1548/2017, de autoria do vereador Renato Machado, contendo projeto de lei número 59/2017, CMC. O presidente solicitou ao secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que fizesse a leitura do parecer, que foi favorável à constitucionalidade do projeto de lei em votação. E parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Colocado em discussão o projeto de lei CMC
número 59 de 2017, colocado em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 570 de 2017, de autoria do vereador Vandershow, contendo o projeto de número 10 de 2017, CMC. O projeto solicitou ao secretário da Comissão de Legislação e Justiça, redação final, que fizesse leitura do parecer que foi favorável à constitucionalidade do projeto de lei. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Colocado em discussão, o projeto de lei CMC número 10 de 2017, colocado em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1498 de 2017, de autoria do vereador professor Elinho, contendo o projeto de lei número 56 de 2017, Câmara Municipal de Cariacica. O presidente solicitou ao secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que fizesse a leitura do parecer que foi favorável à constitucionalidade do projeto de lei. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Colocado em discussão, o projeto de lei Câmara Municipal de Cariacica, número 56 de 2017, colocado em discussão, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação, processo protocolizado sobre o número 1723 de 2017, de autoria da mesa diretora, contendo projetos de resolução número 03 de 2017, CMC. O presidente solicitou ao secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que fizesse a leitura do parecer que foi favorável à constitucionalidade do projeto de resolução. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Colocado em discussão o projeto de resolução CMC número 03 de 2017, o vereador Edson Nogueira solicitou a votação nominal. Colocado em votação, o projeto de resolução obteve 9 votos favoráveis dos vereadores Amarildo Araújo, André Lopes, Celso Andreon, Joel da Costa, Jorjão, Romildo Humildade e Trabalho, Sérgio Camilo, Vandershow, Wellington Silva e Romildo Humildade e Trabalho. E 8 votos contrários aos 2 vereadores. Edgar do Esporte, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Broinha, Lelo Couto, Renato Machado, professor Elinho. De acordo com o artigo 248 do capítulo 2º do Regimento Interno, o projeto de resolução 03 de 2017, CMC, foi rejeitado. Discussão e votação. Processo protocolizado número 1903 de 2017, de autoria do vereador Celso Andreon, contendo o decreto número 05 de 2017, aprovado. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1943 de 2017, do vereador Amarildo Araújo, contendo o decreto número 107, discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1985, 1986 e 1987 de 2017, da vereadora Ilma Crisóstomo, contendo decretos número 110, 111 e 112 de 2017. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1782, 1956 de 2017, do vereador Lelo Couto, contendo decretos número 108, 109 de 2017. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1996 e 1997 de 2017, vereador Sérgio Camilo, contendo decretos números 113 e 114 de 2017. Colocado em discussão, as matérias em votação foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo. Caramba. Não. Protocolizado sobre o número 1912 de 2017, de autoria do vereador Celso Andreon, contendo moção de congratulação número 93 de 2017, colocado em discussão, a matéria em votação foi a mesma, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1910 de 2017, de autoria do vereador Renato Machado, contendo moção de pesar número 92 de 2017, colocado em discussão, a matéria em votação foi a mesma, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1937 de 2017, de autoria do vereador André Lopes, contendo requerimentos número 76 de 2017, colocado em discussão, a matéria em votação foi a mesma, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1926 de 2017, de autoria do vereador Edgar do Esporte, contendo requerimentos número 74 de 2017, colocado em discussão, a matéria em votação foi a mesma, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1893 de 2017,
de autoria do vereador Itamar Freire, contendo o requerimento número 72/2017. Colocado em discussão a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sob o número 1969/2017, de autoria do vereador professor Alim, contendo o requerimento número 79/2017, colocado em discussão, a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sob o números 1857, 1939 e 1940, 2017, de autoria do vereador André Lopes, contendo indicações números 803, 813, 814, 2017. Colocado em discussão as matérias em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 2017, de autoria do vereador César Lucas, contendo indicações número 731, 732, 733, 736 e 737, 2017. As matérias foram retiradas de pauta por ausência do autor. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 2017, de autoria do vereador Edgar do Esporte, contendo indicações números 797, 798, 799, 800, 801, 2017. Colocado em discussão as matérias em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1931, 1932, 1933, 2017, de autoria do vereador Jorjão, contendo indicações número 810, 811, 812, 2017. Colocado em discussão as matérias em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1780, 1781, 1922, 2017, de autoria do vereador Lelo Couto, contendo indicações números 792, 793, 900 e 809, 2017. Colocado em discussão as matérias em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1776, 2017, de autoria do vereador Renato Machado, contendo indicações números 791, 2017, colocado em discussão a matéria em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1632, 1897, 1898, 1899 e 1900, 2017, de autoria do vereador Romildo Humildade e Trabalho, contendo indicações números 744, 805, 806, 807, 808, 2017. Colocado em discussão as matérias em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Às 17 horas e 59 minutos, o vereador Edson Nogueira pediu prorrogação da sessão. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1747, 1748, 1749, 2017, de autoria do vereador Wellington Silva, contendo indicações números 788, 789, 790, 2017, colocado em discussão as matérias em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre os números 1507, 1508, 1575, 1576, 1615, 2017, de autoria do vereador professor Alim, contendo indicações número 720, 721, 745, 746, 764, 2017. Colocado em discussão as matérias em votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. O vereador Elinho lembrou no dia do parlamentar e no dia da liberdade de imprensa. O senhor presidente convocou a todos para a próxima sessão em horário integral e encerrou a sessão em nome de Deus. Às 18 horas e 8 minutos, para constar, eu, Fabrícia dos Santos Rodrigues, redatora da ata do plenário, lavrei a presente que, após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinado pelo primeiro e segundo secretário da mesa diretora. Celso Andreu, presidente, Jorge Rocha Cardoso, primeiro secretário, Amarildo Araújo, segundo secretário. Coloca a ata em discussão, não havendo com a votação, só a votação aprovado. Convoco o primeiro secretário para assumir o seu... A leitura do expediente. Aí Amarildo vem, na hora que eu assumo ele é Amarildo. Essa não, é? Hã? Que vídeo? Não é de sons não, mas você que espalhou o vídeo. Mostra, pô.
Projeto de lei legislativo, vereador André Lopes. Processo número 2001, projeto de lei 72. Dispõe sobre a linguagem inclusiva na legislação e documentos oficiais. Encaminha a Comissão de Justiça. Processo 2002, projeto de lei 73. Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Encaminha a Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Direitos da Mulher. Processo 2003, projeto de lei 74. Autoriza o Poder Executivo a realizar serviços de limpeza e pequenas obras em sedes, capelas mortuárias e áreas privadas de uso comunitário no município de Cariacica. Encaminha a Comissão de Justiça, Obras e Finanças. Projeto de decreto legislativo Dia do Líder Comunitário. Vereador André Lopes. Concede título de honra ao mérito ao Wellington Gonçalves e Evanildo Miranda dos Santos em comemoração ao Dia do Líder Comunitário. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de decreto legislativo Cidadão Caraciquense. Vereador Edson Nogueira. Concede título de cidadão caraciquense a Alexandre Ferraz Hernandes, em homenagem aos 127 anos de emancipação do município de Cariacica. Encaminha a Comissão de Justiça. Moção, vereador Marildo Araújo. Moção de congratulação a Maria Luísa Dias do Nascimento em homenagem ao Dia do Cozinheiro. Processo 2040, moção 96. Moção de congratulação a Liberalino Laiber dos Santos, em homenagem ao Dia do Cozinheiro. Vereador Celso Andreon, moção de pesar os familiares do senhor Teutônio Aniceto Barcelos, pelo seu falecimento. Encaminha a ordem do dia. Requerimentos, vereador Sérgio Camilo. Requer informação junto à Prefeitura Municipal de Cariacica referentes à aquisição de merenda escolar pela administração pública. Requer informações junto à Prefeitura Municipal de Cariacica referente aos gastos realizados com o serviço de ampliação da Geomanta em encostas pela administração municipal. Encaminha a ordem do dia. Professor Elinho. Requer... Wellington Nascimento de Lima. Professor. É porque eu confundo com o outro Wellington. Requer providências do Poder Executivo no sentido de estabelecer como dia 17 de maio, Dia Municipal de Combate à Homofobia, conforme segue minuta do projeto de lei anexo. Encaminha a ordem do dia. Indicações. Vereador Léo DPI. Pavimentação na rua São Benedito, bairro Flechar 1. Encaminha a ordem do dia. Lelo Couto. Limpeza de via e instalação de coletores de lixo na rua São José, bairro Santo André. Construção de 2 faixas de pedestres elevadas na rua Arthur Mazelli, bairro Alto Laje. Construção de rotatória na rua Arthur Mazelli, bairro Alto Laje. Instalação de 2 lombadas na rua Itamaraty, bairro Itapemirim. Encaminha a ordem do dia. Professor Elinho e Joel da Costa. Pavimentação asfáltica na rua São Luís, bairro Cariacica, sede. Encaminha a ordem do dia. Professor Elinho. Solicita a retirada de entulho na rua 2, bairro Santana. Construção de calçada em frente ao pátio do DR, localizado na rodovia Governador 17, bairro Ponte Santana. Encaminha a ordem do dia. Gostaria de... pelo amor de Deus. Tribuna Livre. Processo 1422. O Redsol solicita o uso da Tribuna Livre para a senhora Maria Antônia Moura Silva, representante da Rede Cariaciquense de Economia Solidária, que fará uma explanação sobre os avanços e desafios, bem como apresentar a economia solidária em sua organização. Celso Andreon e vereador Edgar, que acompanhasse a senhora Maria Antônia Moura Silva, representante da Rede Cariaciquense de Economia Solidária, que pudesse... O que fala é César. Esse aqui e esse aqui. Bem-vindo nessa casa dele.
A Comissão de Finanças e Orçamento encaminha à Comissão de Finanças e Orçamento o balancete referente à despesa de referente de abril de 2017. Mandava ler agora. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, o Conselho Comunitário de Cariacica, CONSEC, pessoal jurídica, constituída em forma de associação civil sem fins lucrativos econômicos fundados, dia 1º de novembro, sede própria, localizada no dia 11, CEP 29.140, Barra Esperança, Cariacica. Com nossos cumprimentos, através do presente, venho convidar os senhores e presidente e demais vereadores desta angústica Casa de Leis para participar da solenidade de posse da diretoria executiva do Conselho Fiscal da Associação de Moradores do bairro Itaquari, gestão 2017-2019, que será realizada no dia 8 do 5/9, às 19h30, no Castro, sítio Muniz Freire, Itaquari, contando com a costumeira atenção da Vossa Excelência renovada. Nesse momento, nosso apreço e considerações. Robson da Paixão, presidente do Conselho Comunitário. Todos os vereadores, pedir para dar um xerox para todos os vereadores convidados. Dona Antônia, só tem um prazo regimental de 15 minutos para que a senhora possa falar. Depois a gente vai abrir perguntas para os vereadores, tá? Ok. Boa noite, senhores e senhoras presentes. Boa noite, né? Já é 6 horas. Boa tarde. E a gente, na presença do senhor César, a gente cumprimenta a mesa e todos os presentes, nossos vereadores. É com muita alegria, né, que a gente se faz presente mais uma vez aqui nessa Câmara. Graças a Deus fomos recebidos bem, né? O Celso já faz parte desse processo junto com a gente, o Jorjão também, que é da mesma região que a gente, já conhece o que viemos fazer aqui. Então, a gente também agradece o senhor Itamar, que fez um trâmite aí para que a gente pudesse dar continuidade aos trabalhos, assim que essa Câmara tomou posse e ainda não tinha tido tempo hábil de a gente apresentar o projeto de economia solidária e pedir a continuidade necessária do nosso trabalho. Então, aqui a gente quer dizer um pouco o que é a economia solidária, para que ela serve para nós, enquanto povo, e em que vocês, os senhores vereadores e vereadoras, podem se fazer presente nessa parceria, né? Então, a economia solidária é o conjunto de atividades coletivas, econômica, de produção, prestação de serviço, distribuição, consumo e de finanças solidárias, organizada de forma na autogestão. Sempre com o objetivo de fazer a inclusão social e produtiva, com geração e distribuição de renda de forma justa e solidária. Em Cariacica, a economia solidária se faz presente, eu acho que desde que Cariacica nasceu, né? Porque o povo que morava aqui era um índio, a grande maioria, depois vieram os nossos antepassados negros, que também trabalharam muito na questão da economia solidária. Mas, no Brasil, depois do Fórum Mundial, teve esse entendimento de que todos os grupos, todas as pessoas que se reuniam em grupo, seja para trabalhar, gerando renda, para fazer autoajuda das pessoas, como eram as pastorais sociais da Igreja Católica, se intitulava, então, que poderia fazer parte da economia solidária. Aí, então, nasceu o Fórum, né, Nacional de Economia Solidária, o FEPES aqui, né, que é o Fórum Estadual de Economia Solidária, e foi criado vários momentos de discussão e de formação com aquele povo que trabalhava antes, quase sempre como terapia ocupacional, passou a se formar grupo produtivo com o intuito de comercializar e com essa comercialização gerar renda que seria partilhado de forma igual para quem produziu. Também a compra coletiva, também a venda dos produtos de forma coletiva e assim sucessivamente. E também atendia mais naquela época, antes da gente se entender como economia solidária, a pessoa de baixas rendas. Mas depois também entendeu-se que a economia solidária poderia ser a forma da autogestão de empresas falidas e por aí afora veio. E em Cariacica, na década de 80, com as campanhas da Fraternidade Sem Trabalho Por Quê?, nasceu o primeiro grupo produtivo de economia solidária, que foi a Goblofac, que vende blocos até hoje, aqui perto do terminal de Campo Grande. É o grupo mais antigo de economia solidária do município, criado por
por então o seu Maurício, né, que hoje falecido, nosso companheiro. Então, o início da economia solidária em Cariacica se deu assim, sempre através das ações populares das pastorais da Igreja Católica, grupo de mulheres, tinha vários grupos de mulheres na época, e através das comunidades organizadas. E naquela época não existia nenhuma política pública de inclusão social, não tinha CRAS, então tudo que tinha nas comunidades era que nós mesmos, enquanto povo, fazia. Aí, em 2003, foi criado a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que promoveu e implantou a política pública para esses setores, que até então eram desorganizados. Em Cariacica, em 2006, no governo municipal, foi criada a Gerência de Economia Solidária do município de Cariacica, e essa gerência veio fazer o fomento da economia solidária em todos os grupos, que até então tinha muitos grupos, mas eles não se entendiam ainda como economia solidária. E foi um grande fortalecimento da economia solidária. A organização política, né, desse movimento, começou uma política pública a ser construída, com a lei, que várias vezes foi debatida aqui, né, nessa casa de lei, e se entende como empreendimento de economia solidária, que é onde faz a produção, entidade de assessoria e fomento, não tem tantas, mas é preciso que tenha, que criem, porque a maioria dos empreendimentos são pessoas simples e que, às vezes, não tem tanta formação para criar um pequeno negócio. Então, além das forças que a gente já tem no município, precisa de ter as instituições de fomentos, que em Cariacica hoje acho que são 3, que está funcionando. E os gestores públicos, que hoje estamos aqui pedindo essa parceria. Gestores públicos são todas as pessoas que estão aqui na Câmara, as pessoas que estão na Secretaria, as pessoas que estão na assessoria do prefeito. Então, são as pessoas que deveriam ou que devem fazer parte desse grupo, que discute as políticas públicas de inclusão produtiva de forma solidária com as pessoas. E hoje, ao todos, a gente tem, nesse segmento, aqui em Cariacica, né, que ele no estado, no Brasil, ele tem outras montagens, né, outros empreendimentos acontecendo. Mas aqui no município de Cariacica, especialmente, nós temos Finanças Solidárias, que é um fundo solidário, e 2 bancos comunitários. Poderíamos ter mais, mas como depende de uma organização popular do povo, não é a gente que implanta, é o povo que pede, então espera-se amadurecimento para se ter. Associações de pescadores, de catadores, associação de agricultores, da agricultura familiar, associação de produtores rurais, grupos produtivos de artesanato e trabalhos manuais, cooperativa de blocos de concreto, que é a primeira cooperativa que foi criada de economia solidária no município, grupos de produção de alimento, entidades de apoio e fomento, e a rede Cariaciquense de Economia Solidária, que congrega todos esses grupos, que hoje, pegando os vários empreendimentos, são mais ou menos 20. Os desafios dos empreendimentos que a gente enfrenta hoje no município, que é bom os senhores saber, que de repente pode ter parceria para nos ajudar a resolver, né? A falta de conhecimentos técnicos, administrativos e contábeis, que sempre tem leis que precisa ser vista, precisa ser mudada, e aqui nessa Casa de Lei, às vezes, precisa saber quais são as dificuldades que a gente tem, conhecendo, e apoiar, né? A ausência de forma jurídica apropriada para a economia solidária, na questão da formalização, na questão de criar condições para que se produza coletivamente, venda até para o próprio poder público, mas não tem nenhuma lei que diz que pode, nem onde pode, né? A renda mensal dos empreendimentos das pessoas, que ainda é muito baixa, é quase 100% trabalho voluntário que a gente faz, no sonho de ver essa política ser implementada. E a articulação em rede, todos os grupos ainda não estão, porque não têm o conhecimento que pode estar. A ausência de transversalidade das políticas públicas. A economia solidária não é feita nem só pelo povo, nem só pelo poder público, e nem só por uma secretaria. A economia solidária ela deve passar por todas as secretarias, inclusive na Câmara, e depois com o povo. É uma roda que gira transversalmente, passando em todos os pontos e tentando cada um dar a sua contribuição.
A descontinuidade também das ações é muito difícil para a gente, porque aqui na Casa de Lei, por exemplo, são 4 anos de mandato. Se nesses 4 anos não se implementarem e nem procurar entender o que a gente está fazendo, se não ficarem todos, nem metade ou um terço de todos aqui para dar continuidade, todos que entram muda tudo e a gente não consegue saber qual o caminho qual o rumo que a gente toma. E diga-se de passagem, aqui em Cariacica, graças a Deus, existe um grande desenvolvimento das micro e pequenas empresas, mas existe muita gente que nem é micro e pequena empresa, nem pode trabalhar empregado em lugar nenhum, porque não tem mais como se qualificar, e é preciso que se fique atento para isso. Com a tamanha falta de emprego que está tendo até para os formados, como é que vai ficar sem formação? Com a dificuldade que vai ser para donas de casa conseguir a sua contribuição de INSS, como que elas vão sobreviver? Então, não se vê, às vezes, a economia solidária como devia, mas deveriam ver, porque ela é uma porta de entrada para aqueles que estão excluídos de todo atendimento. Nós não queremos esmola, nós não queremos doação, nós queremos ser trabalhadores. A vida inteira nós queremos ser trabalhadores, mas trabalhadores enumerados de acordo com as nossas necessidades. E quase sempre a gente trabalha muito, se gera muito trabalho, e a geração de renda fica sempre esperando, é o próximo ponto. Né? Então, nós precisamos muito disso. Então, a descontinuidade das ações é preciso ser pensada. Né? A nossa política pública de economia solidária ela tem que ter um caráter de política pública de Estado. Então, para que ela se torne política pública de Estado, é preciso que essa Casa de Lei a veja assim. Para que todo o povo de Cariacica, mesmo que a gente não esteja mais aqui, os nossos jovens possam também entender essa parte da inclusão social produtiva. Nem todos têm emprego, nem todos criam empresa, mas como vão sobreviver? E a regulamentação da Lei de Economia Solidária do município de Cariacica, que também vai passar por essa casa, e a gente está à disposição, se quiser conversar um pouco mais sobre isso, e nas nossas plenárias da Rede Sol, para entender melhor, mandar o representante da Câmara para o nosso Conselho de Economia Solidária, para que as coisas possam ter uma ida e vinda das nossas ações. Então, a lei ela é a 5.709/2013, que cria a política pública cariaciquense de economia solidária. Foi um grande avanço que a gente teve. O convênio com o governo federal, a aquisição dos equipamentos e contratação de pessoas, que a gente agradece aqui, foi o Itamar Freire, que conduziu na comissão essa questão da regulamentação para que se comprasse esses equipamentos. Então, a gente agradece também o empenho que teve da Câmara e dos demais vereadores que trabalhou para que essa parte aí deslanchasse, senão a gente ia ficar um tempo mais parado esperando acontecer, já que o recurso público federal já estava no município para ser gasto. Tivemos o Centro Público de Economia Solidária, que está funcionando em Itacibá, na Rua São João, onde era o antigo Correio. A presidência, a persistência de todos os empreendimentos, nossos companheiros e companheiras que trabalham, que estão aí, que é quem faz realmente a economia solidária acontecer, as pessoas que estão à frente lá do IDESC, que é o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica, que já rodamos por várias secretarias, e agora a gente está no IDESC, e essas pessoas que estão aqui, né, graças a Deus, elas tiveram a identidade de querer ser economia solidária, não apenas ser duas técnicas que estão, mas são pessoas que incorporou a necessidade de fazer acontecer a política. Então, a gente agradece também, e a persistência das meninas e dos meninos da economia solidária, que mesmo não tendo a renda sonhada, continuam trabalhando de forma árdua para conseguir. E o Conselho Norte de Economia Solidária, que também é um avanço, mas com essa mudança na Câmara, na própria administração, a gente ainda não está com o Conselho montadinho, então precisa de ter os representantes lá, para que a gente possa, que é paritário, né, do Poder Público e Sociedade Civil, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Foi uma pena que a gente não reivindicou como projetar, né, porque aí a gente ia mostrar a foto do Centro Público, como ele está bonito, o nosso Arte Café, e os contatos.
mas que oportunamente a gente pode estar falando. E a gente encerra essa fala já convidando a todos para o nosso dia 10, que essa semana é a Semana de Economia Solidária, começou no dia 7. Então, esse evento aqui faz parte da nossa comemoração da Semana de Economia Solidária do município de Cariacica, instituída aqui nessa Câmara, graças a Deus. Então, o Encontro Municipal de Economia Solidária acontecerá no dia 10, iniciando com café da manhã, às 8 horas, às 8h30, uma cerimônia de entrega, né, prestação de conta desse equipamento adquirido com o recurso do governo federal. E às 9 horas, em si, o Encontro de Economia Solidária. E às 11 horas, esse encerramento. Então, a gente convida os presentes que, se puder, faça-se presente lá para conhecer o povo da Economia Solidária. A gente também está tendo, durante essa semana, exposição e venda dos nossos produtos de Economia Solidária no saguão da Prefeitura. Essa semana é a semana toda, mas durante todo o ano, nas primeiras semanas, nos primeiros dias da semana do mês, a gente sempre está lá com a nossa feirinha. Do mais, a gente agradece a oportunidade de estar aqui e pede mesmo a parceria, a colaboração, vai nos visitar, vai participar da reunião da rede, através do representante da Câmara que pode estar lá, e criar junto com a gente uma política de Estado de Economia Solidária do município de Cariacica, que serve de exemplo para o Brasil. Agradecer também, vocês não sabem, mas a gente tem que saber disso, vocês precisam saber que, embora o município de Cariacica, às vezes, é tão pejorativo as coisas que se diz que mas é um dos municípios do Brasil e do Estado do Espírito Santo que está acontecendo a economia solidária de forma transparente como aqui. Então, a gente é chamado, às vezes, para dar testemunho da economia solidária de Cariacica. Então, que os senhores e senhoras que daqui tomem conhecimento disso e participem. Vocês só têm a nos ajudar e a ganhar com isso. Obrigada. Obrigado, dona Antônia. Merece nossa salva de palmas. Não posso deixar de ressaltar o significado social, cultural e político que a dona Antônia representa para o município de Cariacica e de forma muito especial para a luta, o trabalho, o desenvolvimento da política hoje de economia solidária. Então, é uma alegria e um orgulho ter a senhora nesta tarde, nesta sessão, na utilização desta tribuna livre. E não tenho dúvida que esse reconhecimento é expansivo aos demais colegas vereadores. Então, desde já, muito obrigado por esta mulher que e por representar de forma tão ética, tão comprometida, a luta em favor dos mais pequenos, dos mais frágeis, daqueles que mais precisam. Eu, nesse momento, abro a palavra para a participação dos vereadores. Vereador Elinho é o primeiro inscrito ao uso da palavra. Aqueles que assim desejarem, levante o dedo que o meu secretário André Lopes fará a inscrição para fazer o à parte. Senhor presidente, César Celson, mesa diretora, senhora Antônia, é um prazer reencontrá-la. A gente fez alguns trabalhos juntos lá no ano de 2005, sim, quando estive vereador. Bom poder reencontrá-la aqui na luta pelo povo, pelos menos favorecidos. Parabenizar também todas as meninas e meninos da economia solidária, as técnicas, e de modo especial quero saudar a Vera. No sábado à tarde eu estive lá em Cachoeirinha, tomei um café lá, tomei um suco de manga com batata doce. Nós conversamos com as mulheres lá e vimos o grande exemplo, dona Antônia, da economia solidária que lá resiste em Cachoeirinha, né? Os finais de semana, parlamento barulhento esse, né, dona Antônia? Pedir desculpa à senhora pelo barulho dos meus companheiros. E naquela tarde, na reunião da Associação de Mulheres, todos os finais de semana eles abrem a sede da Associação de Mulheres de Cachoeirinha e Sabão. E lá elas vendem doce feitos de banana, pão caseiros, panos de prato. E a cada final de semana uma mulher fica lá e elas dividem entre elas a renda. Um grande exemplo da economia solidária, não é? A economia solidária é uma grande porta de possibilidade de divisão de justiça social.
eu não me inscrevo nesse momento, senhora Antônia, é para parabenizar o trabalho, é pela resistência da luta das mulheres e dos homens pela economia solidária e colocar o mandato que represento à disposição. Foi isso que eu fui fazer lá em Cachoeirinha, né? Colocar o mandato à disposição, o mandato enquanto mandatário, enquanto o advogado que temos no gabinete, para ajudar nessa construção, nesse fortalecimento da economia solidária. Né? Dizer que sou um admirador da senhora e sou um admirador da economia solidária. Me colocar à disposição. Na última sexta-feira, nós fechamos o planejamento estratégico do meu mandato, que foi distribuído em 3 etapas, e agora a gente passa a visitar todos os espaços de economia solidária, e o primeiro espaço a ser visitado foi Cachoeirinha, pelo laço de família que nós temos. Minha mãe, meus pais saíram de lá do setor rural, e na semana retrasada nós homenageamos aqui, como líder comunitária, a senhora Ângela Coradini, né? Que é também da economia solidária e também é agricultora familiar, enfim, lá em Cachoeirinha. Então, esse recorte da economia solidária, da mulher, dos menos atendidos pela sociedade, também é a linha do nosso mandato. Parabéns, sucesso, estamos à disposição, e parabéns a todos vocês que resistem e que lutam por uma sociedade mais justa, e a economia solidária é uma grande porta no caminho. Estamos à disposição. Obrigada. Reforçando o que ele disse, por ser porta, eu vejo que o empreendedorismo ele tem várias fases. E a fase da economia solidária, muitas vezes, é fazer a preparação desse cidadão cariaciquense para chegar até o microempreendedor. Abaixo do primeiro degrau. Aí, depois, as pessoas vão sendo incubadas, aqueles que têm condição de encampar o seu próprio negócio, cria seu próprio negócio, vai trabalhar com outro, mas sempre com essa visão da partilha solidária dos resultados e da inclusão social produtiva das pessoas. Muito bem, dona Antônia. Próximo inscrito, o vereador André Lopes. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saudar a mesa diretora, saudar todos os vereadores aqui presentes, saudar dona Antônia, a qual tive o prazer de conhecer nos idos de 2011, enquanto gerente de juventude da Prefeitura Municipal de Cariacica. Desempenhamos uma atividade lá na sede do banco, sim, na região 10, e é muita felicidade que reencontra a senhora na luta pela economia solidária. Saudar também as nossas queridas técnicas aqui da Prefeitura Municipal de Cariacica, a pessoa da Marisa, a qual eu tive o prazer, há mais ou menos 2 semanas, de conversar um pouco acerca da política que a administração tem desenvolvido nessa área. Dizer que eu tenho muito pouco acúmulo, dona Antônia, nessa temática, mas tenho tentado conhecer um pouco mais, por entender a importância da economia solidária em nossa cidade e nosso estado. Fiz algumas agendas na ADERES para saber o que a ADERES tem se colocado à disposição e contribuir com o município de Cariacica, e, assim como o vereador professor Elinho falou, quero aqui na Câmara Municipal de Cariacica contribuir com esse debate e me colocar à disposição para o que tiver ao nosso alcance e que vocês assim nos demandarem. Então, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigado, vereador André. Próximo vereador inscrito. Solicito ao vereador Wellington Silva que ocupe a mesa diretora para que eu possa... A mesa do presidente, perdão. Com a palavra, vereador Celso Andreon. Senhor presidente, vereador Wellington Silva, demais colegas vereadores da mesa, André, Jorjão, colegas vereadores, vereadora Ilma, público presente, lideranças comunitárias, assessores, aqui de forma muito especial, todos aqueles de identidade da economia solidária. Não vou nem chamar de trabalhadores, mas assim, pessoas que têm identidade, porque nem todos nós que militamos na economia solidária, nós somos necessariamente alguém que está na ponta,
mas todos, eu me identifico assim, um defensor e um promotor da economia solidária, todos nós estamos envolvidos nesta dinâmica de entender que a economia capitalista não é o modelo que favorece o desenvolvimento humano e social, mas ele gera aprofundamento das desigualdades. Nós acreditamos na economia solidária como proposta de mudança de um modelo econômico que está posto aí, que realmente favoreça as pessoas e não o lucro. Então, eu sou um apaixonado pela teoria, pela tese, pelo conceito, pelo trabalho prático de todos os militantes e atuantes na economia solidária. E digo aqui com muita preocupação, dona Antônia, e a senhora como conhecedora da história e do momento contemporâneo da economia solidária no nosso município de Cariacica, gostaria que a senhora me ajudasse a ter a formulação de uma opinião sobre o que significou para a economia solidária hoje estar no IDESC. Porque, como a senhora mesmo falou, nós já passamos, a política de economia solidária já passou por diversos setores e secretarias. E hoje ela está alocada na autarquia do IDESC, como propósito de fomentar. Mas eu gostaria de saber da senhora qual é essa avaliação, mesmo que incipiente, inicial, sobre o que significou hoje para a economia solidária estar no IDESC, seja de positivo ou seja de questões que ainda precisam avançar, porque eu acho que também nós, enquanto vereadores, nós precisamos atuar junto àquele órgão para que não seja só o médio e grande empresário e empreendedor do município privilegiado das políticas, mas que se dê atenção adequada à política de economia solidária. Então, gostaria de saber da senhora como que a gente pode ter uma interpretação, mesmo que momentânea, sobre esta questão da economia solidária estar hoje no IDESC. E daí já obrigado e de novo, parabéns. Então, a gente passou por várias secretarias, a gente teve várias trocas de secretários, a gente sabe que, às vezes, as trocas e as mudanças demoram um pouco, né? Um carro está em andamento, ele para até começar de novo. Então, a gente passa por todas essas dificuldades, mas que a gente entende que é necessário, porque a política do município está em construção. Então, se está em construção, precisa mexer e remexer. Porém, a economia solidária ela está dotada de uma pasta no IDESC, que é o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica. Se nós estamos buscando desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, todo desenvolvimento, pelo contexto, está no lugar certo. Porém, a economia solidária tem que estar nas nossas mentes. Não só aquilo que eu disse, a transversalidade. Ela também tem que estar na Secretaria de Serviço Urbano, que nem sei se tem mais de serviço, né, para melhorar as nossas estradas, porque nós estamos lá na periferia da periferia. O turista vai lá comprar os nossos artesanatos? Não vai, é distante. Precisa passar pela segurança. A pessoa vai lá. Não, tem segurança de ir na periferia. Então, precisa passar pela segurança, precisa passar pelas demais secretarias, precisa passar pela Secretaria de Saúde. Precisa de vocês, vereador, criar lei que coloca o psicólogo, o psicanalista lá no posto de saúde, perto da gente. Na maioria das vezes, a gente tem pessoas que chegam no grupo para fazer a inclusão dele. Precisa primeiro fazer a estrutura emocional toda, para depois ele entender como é que pega a agulha, como é que faz um bordado. Então, assim, é muito complexo a situação que a gente está vivendo. E aí, assim, estar no IDESC, ou estar numa secretaria, ou estar... Não é o estar, é o fazer, como fazer. E aí, assim, como é muito novo, os avanços foram muito, porque as duas técnicas que estão aqui, elas são santas, que mesmo sem estruturas, até que está mudando, elas não deixaram retroceder nem parar, continuaram dando passos pequenos, mas deram. Graças a Deus, todos os nossos equipamentos estão. Mandaram para cá a lei que vocês precisavam mexer no tempo. Então, está tendo uma parceria boa. Quando tem uma parceria boa, não interessa onde está, vai caminhar. Quando não tem parceria, quando não tem vontade política, pode estar no melhor lugar do mundo que vai ficar travado. Então, o que precisa estar é no coração de cada ser, o humano, e não o ter. Porque se for pensar só nos termos de ter,
acaba com a economia solidária, que vai entender que ela não dá recurso, mas ela dá o desenvolvimento das pessoas para depois o recurso vir. Então, eu até falo que nós ficamos por um bom tempo trabalhando embaixo da terra, fazendo a terraplanagem. Agora que está chegando equipamento, que chegou o centro público, se Deus quiser vai chegar a empresa que contratará as pessoas que vai fazer essa movimentação toda, que deveria ter sido feito antes, mas o recurso veio de uma forma equivocada, precisou da Câmara para nos ajudar. Então, a gente acredita que daqui para frente a gente vai ver a obra realmente começando a sair do chão e tomando corpo. Mas é preciso essa parceria ser de verdade consolidada. A política precisa ser de Estado daqui para frente, porque não se compra equipamento para trabalhar 2 meses, 3 meses. A gente quer trabalhar o resto da vida. Eu pelo menos, o resto da vida, que eu já estou bem mais da metade dela, mas as pessoas que estão chegando, outros equipamentos virão, outros espaços virão, e a comercialização precisa se tornar realidade, para que realmente, além de toda a inclusão que a gente faz, que a pessoa também tenha a inclusão de dinheiro no seu bolso, de forma solidária e justa. A minha preocupação é exatamente porque, pelo IDESC ser uma autarquia, ela tem uma independência do conjunto da administração pública. Então, exatamente para implementar, enquanto política transversal, que ela tenha interferência no conjunto das políticas, o fato, né, a minha preocupação inicial dela estar numa autarquia, se não existiria uma dificuldade nesse procedimento de rede dentro da administração pública de entender esta proposição que a senhora muito bem sempre expressa e que é necessário. A economia solidária, para ser a política que altere a realidade, ela não pode estar localizada, segmentada. Ela precisa estar nas mentes, no conjunto de um governo. Então, a minha preocupação é, por estar na autarquia, ela perde um pouco essa dimensão de ser política de governo. Ela se torna, então, uma iniciativa do Instituto. Então, são duas coisas que, no futuro, a gente quer, por isso que a minha preocupação é da gente não entender que houve retrocesso nesse princípio, porque a ideia de governo é diferente de estar alocada numa autarquia. Ela pode trazer prejuízos nesta concepção de alastramento no conjunto de um governo. Mas a gente acredita que compete a todos nós da economia solidária estarmos vigilantes para que o IDESC cumpra exatamente o conceito de economia solidária. E parabéns sempre. E obrigado também à presença de cada um dos empreendedores. Parabéns pela luta de vocês. Então, para mim, estar aqui nessa Casa de Lei, falando com transparência, pode ser com simplicidade, não com as palavras que vocês estão acostumados a ouvir, técnicos falar, é esse pedido de parceria. O que for que tiver que ser melhor para implementar a economia solidária de uma forma coletiva, é o que precisa de ser feito. Agora, tem coisa que não depende de nós enquanto empreendimento, né? A lei não somos nós que fazemos e a fiscalização também não. Então, aí a gente veio aqui pedir parceria para buscarmos junto todo o conjunto de coisas que for necessário para se ter inclusão social produtiva, econômica, né? As pessoas integradas que saem da empresa quebrada, ficam lá pela comunidade afora. Ontem mesmo, uma senhora que já morou na minha casa, ela é doente mental, ela foi na minha casa querendo que eu assuma o cartão do INSS dela, porque toda a família estão gastando dinheiro e ela não tem onde morar nem para pagar o aluguel. Então, quer dizer, a gente está lá na comunidade fazendo trabalho de serviço social, fazendo todos os trabalhos. Então, precisamos das parcerias para que a gente consiga. A economia solidária passa a ser, na comunidade, um consultório psicológico. Por isso que eu falo, criem lei que nos apoie, porque nós estamos dando uma grande resposta ao município. Graças a Deus está bom. E alguém diz que ele está ruim, mas ele poderia estar pior, se a gente não tivesse persistência para continuar fazendo o que fazemos. Obrigada a vocês. Mais algum vereador? Não havendo, dona Antônia, a senhora pode fazer as considerações finais? Ok? Ok. Então, a minha consideração final é isso que eu já falei, deixando bem no final, pedindo mesmo que todas as pessoas que estão aqui, não só os da Casa de Lei, mas os que estão ouvindo essa fala, procurem conhecer o que é a economia solidária,
Procura ver se no local onde você mora existem pessoas que produzem de forma desarticulada as coisas para produzir de forma mais coletiva. Se você faz uma compra coletiva de uma caixa de linho, você diminui o custo da produção pela metade. E, às vezes, as pessoas ficam nessa briga de comprar sozinho, de vender sozinho, e isso só enfraquece. Então, se os grandes se juntam para fazer as grandes redes de supermercado, por que nós, enquanto moradores pequenos, não podemos nos juntar para produzir coisas que a escola possa estar adquirindo? Eu não me sinto mal vestida, mas, muitas vezes, as pessoas vão no shopping comprar uma roupa cara e não vai na costureira do lado fortalecer a luta dela para costurar uma roupa. Então, a economia solidária é isso, mudar um pouco o conceito daquilo que a gente faz. Lá no Centro Público, por exemplo, a gente está tentando fazer alimentação saudável, vender um pão sem glúten, sem lactose. Por que comprar de outro canto, se tem um centro público ali? Por que não procurar? Por que não fazer uma encomenda? Que não dá também para ficar produzindo um alimento saudável e caro, para não vender para ninguém. Então, crie uma rede de pessoas que comprem, que a gente vai criar uma rede que produza com qualidade. Essa é a minha fala final. Tem muitas formas de participar. É só a gente querer. Nós queremos agradecer, dona Antônia, né, pela explanação, pelo trabalho envolvido. E essa casa, com certeza, sempre vai apoiar, porque nós conhecemos o trabalho de vocês, um trabalho sério, um trabalho que dá resultado. Sim. Queremos convidar o vereador Celso Andreon e o vereador Romildo, que acompanha a senhora. Boa noite a todos e obrigada. O horário de verão está na minha cabeça. A produção. Nós temos apenas 20 minutos. Ordem de oradores. Nós temos um inscrito aqui da semana passada, que foi o vereador Celso Andreon. Continua inscrito ou declina? Declinou. Nós temos o vereador Elinho. Ok? Com a palavra, vereador Elinho. Senhor presidente, vereador Hélio, presidente em exercício, vereador Amarildo, vereadora Ilma e demais colegas, a ata está pronta da audiência pública de segurança que nós realizamos aqui. Ela tem 5 laudas. Eu só vou pegar hoje a assinatura dos 2 vereadores da comissão, e aí eu vou estar passando, vereador Camilo, para a presidência da casa, porque quando na quarta-feira passada estive com o secretário de Segurança Pública, ele disse que houve um problema na agenda, mas eu disse a ele que essa Casa de Leis, se a casa não encaminhar, a comissão encaminharia o pedido da vinda dele aqui nessa Casa de Leis, com o conjunto dos vereadores, para que pudéssemos debater a respeito dessa audiência, que foi uma grande audiência. Aqui estão colocadas as perguntas. Só vão ser juntadas a essa ata o relatório fotográfico, para que a gente busque, então, aí uma discussão melhor, mais esclarecida, a respeito das questões de segurança que atingem o nosso município de Cariacica. Nós já passamos, nesses 5 meses que começamos, mais de 100 homicídios em Cariacica. Mais de 100 homicídios. A gente continua em segundo lugar, município de Cariacica. Nós continuamos em segundo lugar
na Grande Vitória o número de assassinatos. Nós perdemos apenas para a Serra. Então, deixar aqui esse registro que a ata já está pronta para que a Comissão de Direitos Humanos pudesse assinar, e amanhã eu vou estar deixando com a mesa diretora da Câmara para que a mesma possa redigir um ofício convidando o secretário André Garcia, que já se dispôs a vir aqui para debater sobre a ata, né, e a gente buscar aí soluções para minorar ao menos a situação da insegurança que vivemos em Cariacica. Eu só queria fazer uma memória rápida, que no dia 20 do mês passado, eu tinha feito alguns ofícios já a essa Casa de Leis, com alguns pedidos de informação. E o que foi atendido foi a reunião com a mesa diretora. Naquela ocasião, me foi dito que o senhor André, membro da mesa diretora, ele é representante da Escola Legislativa, que Celso, num dia, afirmou que esse modelo de mesa tem um novo modelo, ele é compartilhado. E aí André é o responsável pela Escola do Legislativo, o Wellington, o vereador Wellington, é responsável pela parte social da Câmara, o vereador Celso, ele é responsável pela parte administrativa da Câmara, e o vereador Amarildo e o vereador Jorjão, eles estão num projeto que está sendo gestado aqui na Câmara, que tem como seguinte tema, ou seguinte título, Cariacica que queremos. E em nenhum momento foi colocado o nome da presença do presidente. Eu não sei, então, qual o papel do presidente César Lucas, não sei qual que é o papel do presidente, mas a mesa é compartilhada. É bom que seja compartilhada, eu gosto de coisas compartilhadas. E perguntei a eles o papel de cada um e estou compartilhando com os senhores e com quem nos ouve na TV Web, né? A mesa compartilhada, mas aqui não tem a figura do presidente. Ele preside a mesa, como ele está presidindo agora, né? Como ele está presidindo agora. Pois bem, vereador Edson não está entendendo, eu vou repetir, vereador Edson. Eu fiz no dia 20, dentre os pedidos que eu fiz à mesa diretora, era a respeito de quantos funcionários a Câmara tem, quantos são e onde eles estão. Esse ofício ainda não foi me respondido. Eu não sei quantos funcionários a Câmara tem. Na semana passada, ainda tinha funcionário sendo nomeado. E a informação que se tem é que a Câmara atual passa por um momento financeiro difícil. Eu também fiz o pedido dos balancetes da casa e ainda não me foram entregues. Na semana passada, na semana do pagamento, na rede corredor, havia possibilidade que não tinha data de pagamento de nós, vereadores, dos funcionários, sendo que o 12º ele é depositado a cada 20 dias de cada mês, só para fazer uma memória aos senhores aí. E aí os outros ofícios não me foram respondidos ainda. E aí na tarde de hoje eu resolvi, para não ficar no esquecimento, como foram os vereadores, como foram os ofícios do vereador Camilo, que já estão protocolados nessa casa há muito tempo, eu também, vereador Edson, fiz o pedido da questão do livro do ponto, descendo para o primeiro andar, dentre outros, que eu disse que falaria pouco dessa tribuna. Eu acho que a gente precisa agir mais e falar menos, né? E aí hoje eu resolvi protocolar a cópia desses ofícios no Ministério Público Estadual, para quem sabe eles façam que essas respostas possam acontecer, vindo a mim. Dentre eles, a questão da empresa que fornece material a essa casa. Açúcar, pó de café e tal, enfim. Porque recebi uma denúncia, e aí a parte do contrato, eu quero buscar resposta para eu não ser um denuncista, né? Enfim, então dizer que os ofícios que eu fiz à casa, eu protocolei uma cópia ao Ministério Público, para que o Ministério Público me ajude, que a mesa diretora me responda os ofícios que já estão na casa, já desde o dia, antes do dia 20 do mês de abril. Ponto. E aí, senhores vereadores, voltando à presença do César aí, e aí eu gostaria que ele pudesse explanar, então, essa questão dessa mesa compartilhada para nós, que eu vi que os vereadores estranharam, né? André, Legislativo, Escola Legislativa, o Wellington, a questão social da Câmara, das cancas e tal, Celso, a parte administrativa, Amarildo e Jorjão, pela parte de um projeto que vai nascer aqui sobre a Cariacica que queremos,
E aí o que me voltou depois, logo em seguida eu saí para a cirurgia, por onde que passou isso, né? Quem foi que aprovou isso? Em que momento que isso foi aprovado, né? Só para esclarecer. E eu acho que ninguém melhor do que o presidente da casa para poder clarear para nós esse modelo de gestão compartilhada, né? E eu finalizo então, para não perder o costume, com um poema, música, de Belchior. Há 15 dias atrás, nós perdemos um dos maiores letristas desse país, não é? E só depois da morte desse grande letrista, desse grande poeta, desse grande filósofo, o Brasil tomou-se conta da importância deste homem simples, que morreu no anonimato, de forma simples. E uma das músicas dele, que foi imortalizada na voz da também saudosa Elis Regina, e cabe também para nós no dia de hoje, e o trecho da música diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Muito obrigado, senhor presidente. Tem mais 10 minutos, se alguém quiser usa a tribuna. Com a palavra, o vereador Celso Andreão. Sérgio Camilo, desculpa. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, aqui acompanham pela TV Web, TV Câmara, boa tarde a todos. Serei sucinto, só venho a esta tribuna hoje com um sentimento de amargura, no qual eu só queria solicitar aos nobres pares apoio e que assinassem comigo esse pedido de uma abertura de uma comissão especial de inquérito na saúde para que nós pudéssemos investigar as mazelas da atual administração na área da saúde. Gostaria também de registrar a presença do meu amigo Heraldo Araújo, ex-candidato a vereador, Cláudio Furtado, ali da região do Rio Marinho. Obrigado pela presença de vocês e de todos. Meu amigo também, esqueci o nome dele lá atrás. Então, todos nós temos ciência do que está acontecendo na saúde. O vereador Edson Nogueira pediu na sessão passada para que eu esperasse um pouco, porque a secretária foi convocada por esta casa. Hoje, procurei o vereador Celso Andreon, vice-presidente, para saber se a secretária deu alguma resposta. Até a presente data, não. Isto mostra o descaso, o desrespeito do executivo para com esta casa. Sabemos que o atual prefeito não cumpre a legislação do nosso município. Uma prova é o que determina a lei orgânica no qual ele deve comparecer, ele tem que comparecer nesta casa entre março e abril para prestar contas. Isto é a lei orgânica do meu município que determina. Não vem, fica por isso mesmo. E aí, com todo respeito, até a solicitação do vereador Edson Nogueira, eu posso esperar, mas quem não pode esperar é o povo, é a população, que está morrendo nas filas das unidades de saúde por falta de atendimento, por falta de medicamentos. Esta população que nos colocou aqui é que não pode esperar. Então, gostaria de solicitar a Vossas Excelências, eu protocolei o requerimento dia 2 de maio. Semana passada,
e ainda nenhum vereador assinou. A parte, vereador. Já vou lhe conceder a parte. Repito, a Comissão Especial de Inquérito é um instrumento legal, baseado em lei, onde nós teremos condições de requerer dados com o apoio do Ministério Público, que aí o Poder Executivo não tem como nos negar. E com todo respeito, eu, vereador Camilo, não vou perder tempo para vir aqui, se a secretária comparecer, em uma convocação para ouvir mentira. Porque ela esteve aqui, neste exercício já, fez uma prestação de contas não para a população, mas para os servidores da saúde, e passou para todos que a saúde de Cariacica está mil maravilhas. Esta que foi a verdade. Então eu não vou perder o meu tempo de vir aqui numa convocação para ouvir mentiras. Eu quero ouvi-la através de uma comissão especial de inquérito. É muito diferente. Concedo a parte ao nobre vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Celso Andreon. Obrigado pela parte, vereador Sérgio Camilo. É desnecessário aqui reforçar o mandato atuante de Vossa Excelência, mas gostaria de ajudar com algumas informações nos procedimentos. Primeiro, por causa dos feriados, nós ainda temos aí praticamente uns 3 dias dentro do prazo para se encerrar da resposta da secretária. Segundo, para que a gente possa abrir uma comissão especial de inquérito, além das assinaturas, que é extremamente essencial no processo, só assim que a gente pode tramitar a mesma, nós precisamos de ter uma denúncia, ou seja, ela tem que ser provocada. Então, qual é o nosso entendimento? A vinda da secretária aqui, dentro das nossas arguições, ela mesma, por falta de respostas, ou por respostas mentirosas, equivocadas, como Vossa Excelência bem gosta de chamar, pode, então, ser a motivadora da Comissão Especial de Inquérito. Então, só para entender o procedimento, não é que a gente não quer, só que a gente precisa estar respaldado com uma denúncia. Qual é a denúncia que vai respaldar a Comissão Especial de Inquérito? O estado caótico da saúde está posto, mas eu preciso materializar, eu preciso formalizar isso. Então, para o nosso procedimento, até para não ser questionado, e não ser apenas um denuncismo, ou apenas um balão de ensaio promocional eleitoralmente, como a gente sabe que a gente vai sofrer isso, é uma casa política, querendo ou não, o outro lado pode avaliar dessa forma. Então, a gente tem que se resguardar de ter todas as condições para fazer valer. E a Vossa Excelência sabe que poderá contar comigo com os procedimentos. Então, a gente precisa vencer essas etapas. Nós já temos uma reunião da Comissão de Saúde, que nós tivemos com as vacinadoras, que foram postas algumas questões. Elas vieram a essa tribuna e reafirmaram estas questões. Então, agora, o segundo passo é a convocação oficial da secretária a vir prestar esclarecimentos a esta casa. A não vinda dela já é, preste atenção, vereador, a não resposta dela à convocação já é uma motivação para a Comissão Especial de Inquérito, porque se ela não vê, ela está escondendo alguma coisa. Então, é só para entender, para que a gente possa transcorrer o processo com toda a lisura e fundamentação jurídica necessária. Então, por isso que eu gostaria de dialogar com Vossa Excelência nesse sentido. O fato dela não vir a uma convocação desta casa prestar os esclarecimentos é uma motivação documental, porque aí você tem a convocação e tem a não resposta dela para a abertura de uma comissão especial de inquérito. Eu acho que é nesse sentido que o vereador Edson Nogueira também nos provoca para o entendimento dos procedimentos. Então é isso, não é que nós estamos colocando panos quentes. Não, é para cumprir os processos de forma mais adequada possível. E é nesse sentido que eu gostaria apenas de dialogar com Vossa Excelência. Tenho concordância que é necessário que essa casa cumpra
seu papel, e um deles é investigar, um deles é fiscalizar e identificar a culpabilidade de qualquer processo administrativo. Então, é só para deixar esses esclarecimentos para ajudar na construção deste caminho. Parabéns, vereador Sérgio Camilo. Agradeço a parte do vereador, que muito engrandece essa solicitação. Com relação à denúncia, nós já tivemos aqui nesta Casa de Leis, posso citar algumas, a própria presidente do Sindicato dos Enfermeiros, na legislatura passada, né, passou várias irregularidades com provas concretas do que acontece, do que está acontecendo na saúde. Tentamos, naquela ocasião, abrir uma comissão especial de inquérito, mas também não tivemos êxito. E, junto ao meu pedido de abertura dessa comissão especial de inquérito, eu anexei 2 reportagens, só 2. Eu poderia pegar milhares, fundamentando a minha solicitação. Uma, do Folha Vitória, está escrito: PA de Alto Laje amanhece com portas fechadas e pacientes se revoltam. Se ali é um pronto atendimento, isso está na imprensa. Como é que amanhece com as portas fechadas? Um amigo meu, semana passada, esteve agora no PA do Trevo, passando muito mal com a taxa de glicose. Não sabia se estava muito alta ou muito baixa. Pasmem, senhores vereadores, pasmem, não tinha um aparelho para medir glicose. E aí eu pergunto, meu Deus, precisa de mais o quê? Precisa de mais o quê? O vizinho que estava o acompanhando teve que levar ele correndo para o São Lucas para medir uma glicose. Se ali não tem um aparelho para medir a glicose, como é que aquilo é chamado de um pronto atendimento? Por favor, senhores vereadores, é uma coisa muito séria que nós estamos falando aqui. Eu já perguntei nesta tribuna quanto vale uma vida. E esta população que nos colocou aqui para que nós a representemos é a população que está pedindo socorro. Agradeço a oportunidade e peço apoio aos nobres pares para que consigamos fazer esta investigação que se faz tão necessária. Muito obrigado, boa tarde. Solicito o primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Puta que pariu, você me vendeu, que eu não tô com um negócio aqui não. Tem aí? Presta aí, presta aí. Vereador Marildo Araújo. Vereador André Lopes, presente. Vereador César Lucas. Presente. Vereador Celso Andreon. Vereador Edgardo Esporte. Vereador Edson Nogueira. Vereadora Ilma Crisóstomo. Vereador Itamar Freire. Vereador João Broinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo DPI. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vander Show. Vereador Wellington Silva. Vereador Professor Elinho. Gostaria de registrar que o vereador Renato Machado se encontra representando a Câmara num evento em Viana. Solicito o primeiro secretário que faça a ordem do dia. Projeto de lei do Executivo em regime de urgência. Denomina Rua Genadir Rodrigues a via pública conhecida como Rua Pau Brasil, bairro Vila Independência. Solicito o relator da Comissão de Justiça, secretário da Comissão de Justiça, que faça a leitura do parecer. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, nosso boa tarde. Parecer. O parecer objetivo de lei 0117, de autoria do prefeito Paulo de Cariacica, que denomina a Rua Genadir Rodrigues a via pouco conhecida como Rua Pau Brasil, no bairro desse município. A proposição foi caminhada à Comissão de Justiça e à Procuradoria da Casa de Leis para analisar os aspectos formais e materiais que são de suas devidas competências.
No que tange ao aspecto formal, a tramitação do projeto utiliza a via correta para a sua apreciação e contempla todos os requisitos presentes no artigo 106 a 31 do regimento interno. Quanto ao aspecto material, a Lei Orgânica Municipal de Cariacica, em seu artigo 13º, inciso 16º, estabelece contribuição em Câmara de Cariacica com a sanção do prefeito disposto sobre tal matéria em híbridos. Desta forma, a douta Procuradoria se manifestou pela constitucionalidade do projeto de lei, fundamentado não haver vícios formais ou materiais que prejudiquem a propositura do projeto de lei 4 de 2017. Desta forma, no mesmo sentido, entendeu a Comissão de Redação de Justiça Final que, após debate e considerações, entenderam os membros dessa comissão que o projeto é de matéria de grande alcance social para o Cariacica, além de possuir fundamentação e questão prática. Por fim, está completamente reunida a constitucionalidade da proposição em questão. É o parecer, Irma Quisópolis, relatora, o senhor presidente Manuel Araújo, secretário. Coloco o parecer em discussão, não havendo, coloco em votação. Palavra do Wellington Silva, do PRTB. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, povo aqui presente. Eu quero deixar bem claro, esse foi um projeto, nós estamos discutindo várias vezes aqui sobre o pote de Cariacica, sobre a mudança de ruas. Nós temos a Nilton Balestreiro, hoje mesmo recebi mais um telefonema, vereador. Estão fazendo abaixo-assinado, porque uma rua que tinha mais de 50 anos. Nilton Balestreiro, e mudou o nome. Então, dá transtorno geral. E essa rua, Genedia aqui, mudaram também a rua para Pau Brasil, uma rua que tem mais de 30 anos. Foi o reconhecimento do executivo, pelo erro que cometeu, que mandou para essa casa aqui. Não foi o vereador Wellington que pediu, não. Foi o Poder Executivo que reconheceu um erro e mandou para essa casa aqui. Então, isso aí que nós estamos recebendo aqui, são muitas que nós podemos realmente pedir para fazer, pelo menos voltar o nome que era. Realmente é um transtorno muito grande. Rua que tem 50 anos, foi mudar de nome. Essa Genedia foi mudada para Pau Brasil. Tem nada a ver. Uma coisa, né? Então, quero parabenizar o erro do Executivo e corrigir e mandar para essa casa. E com certeza nós vamos ter muito trabalho aqui nessa casa. Muito obrigado. Coloco o parecer em discussão, não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão, não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei legislativo, da autoria do vereador Marildo Araújo, denomina a rua Maria Helena Murad Nefa, a rua anteriormente denominada como Rua O, bairro Campo Verde. Solicito o secretário da comissão. Segunda discussão. Coloco o parecer em discussão. Não, coloco o projeto de lei em discussão, não havendo, coloco em votação, os favoráveis estão aprovado. Projeto de lei do Vandeshow, em segunda discussão, dispõe sobre... Retirado por ausência do autor. Não, é projeto. É projeto. Dispõe sobre instituir a isenção de pagamento de ingressos para os músicos que proporcionem cultura, lazer e entretenimento. Processo 570, projeto de lei número 10, vereador Vandeshow, em segunda discussão. Coloca o projeto de lei em discussão, não havendo, coloca em votação. Palavra, vereador Edson Nogueira. Eu acho que o projeto de lei não... Vamos retirar de pauta por ausência do autor. Tá. Professor Elinho, em segunda discussão, processo 1489, projeto de lei 56. Denomina a rua Vista da Mata a via pública conhecida como Rua Belo Horizonte, bairro Vila Merlo. Coloco o projeto de lei com a palavra vereador do PV do meu partido, Wellington. Professor Elinho. Opa, aproveitar esse projeto de segunda discussão da rua lá em Vila Merlo, para reforçar todos que nos ouvem, mais uma vez reforçar o convite aos senhores vereadores, que na próxima quarta-feira o objetivo é realizar a maior assembleia que já se viu na região de Cariacica Sede, na região 9.
E o objetivo dessa Assembleia é discutir o Estatuto e a criação do Conselho Interativo de Segurança Pública. O Estatuto foi reformulado, era um Estatuto do ano de 1990 e funcionava bem, aquele Conselho Interativo. Nós reformulamos e, na próxima quarta-feira, às 19h30, queremos fazer a maior Assembleia que a região já viu, com a presença dos vereadores, de autoridades na área de segurança.